Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa de fazer exame, consulta e até os sinais do nosso próprio corpo a gente deixa de lado, né? Então hoje a gente vai entender melhor também sobre os medicamentos, climatério, cólica, uma coisa que todo mundo tem também, que é difícil de conviver, né, gente? E tudo que envolve esse universo. E para nos dar orientações sobre prevenção, autocuidado e até qualidade de vida, a gente recebe aqui no estúdio a ginecologista, a doutora Fernanda Fernandes. Seja bem-vinda, boa tarde, doutora. Muito obrigada, Ana, muito doutora. obrigada, Lucas, pelo convite. Imagina. É um prazer muito grande estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, alguns mitos sobre a saúde da mulher, como vocês bem colocaram, muito complexo, né? Nós Muitos mulheres somos assuntos, muito né? complexos. E é importante o marido, o namorado, o companheiro ou a companheira saber quais essas alterações, até a nível de informação, para poder ajudar essas mulheres a terem uma melhor qualidade de vida. Doutora, no começo do programa eu até falei sobre essas medicações, né, que a gente está usando hoje em dia, canetas emagrecedoras e o Mounjaro, né, o famoso Mounjaro, e a gente fica na dúvida, realmente, se esse tipo de medicação, né, a tirzepatida, ela tem como atrasar a menstruação? Isso acontece mesmo? Olha, as canetas emagrecedoras são conhecidas como medicamentos análogos do GLP-1 que foram melhorando a sua qualidade e tem algumas indicações para serem usadas. Então, o que acontece? Se você está obeso e você emagrece, você vai ter uma alteração hormonal nessa perda de peso. Ainda mais quando é drástico, né? E é muito rápido. Então, é necessário um acompanhamento médico para prescrever e acompanhar o segmento dessas medicações, e não são todas as mulheres que podem usar esses tipos de... Mas tem outras medicações que podem ser via oral, que tem menos efeitos colaterais, por exemplo, que a caneta, que pode ser usado, mas sim, pode causar sim alguma irregularidade menstrual. Vamos entender um pouquinho, então, sobre essa questão de metabolismo, Ó. influenciar diretamente no ciclo menstrual? Porque a gente pensa muito nisso, essa questão do emagrecer, isso realmente afeta diretamente? Sim, eu vou dar um exemplo um pouquinho endócrino, tá? Dentro do nosso cérebro, nós temos uma glândula hipófise e o hipotálamo, que é o local onde são produzidos os hormônios, tanto sexuais femininos, que vai dar o start, vai dar a indicação do ovário produzir os óvulos. E se não fecundar, vai ocorrer a menstruação, mas também produz outros hormônios que atuam na tireoide, no pâncreas, para o controle da glicemia. Então, sim, um desbalanço, um desequilíbrio hormonal pode acometer, sim, a pessoa como um todo. Então, é importante entender que nós não somos só um ovário, nós não somos só uma glândula endócrina, nós somos um conjunto. Então, a alimentação é importante junto com a medicação. Eu tenho casos, por exemplo, Ana e Lucas, de adolescentes que têm irregularidade menstrual, que eu consigo manejar o tratamento dessas adolescentes somente com exercício físico e uma dieta nutricional. Claro que o segmento profissional multidisciplinar é maravilhoso para o sucesso. A gente sempre fala bastante aqui sobre ter qualidade de vida, né, gente? Se alimentar bem, comer bem, dormir bem, o quanto isso também reflete no nosso corpo, na nossa qualidade de vida e na nossa rotina do dia a dia. E continuando só a falar sobre isso, né, as canetas emagrecedoras, eu vejo muito no Instagram as pessoas falando, nossa, comecei a tomar, engravidei. Parece que eu fiquei mais fértil. Eu não sei, isso tem a ver realmente, essa relação? Eu não sei se é porque o corpo entra numa regulação, eu não sei se essa é a palavra certa, mas certinha, e você pega e engravida. Nós temos a síndrome do ovário micropolicístico, que um dos tratamentos é a gente entrar com um contraceptivo para deixar esse ovário estacionado, não produzir muitos hormônios, e antigamente, eu tenho um tempo grande aí de formada, a gente usava, e ainda se usa, a metformina que faz essa ação. É lógico que as canetas têm uma ação e tem estudos falando até
usados até em casos de infertilidade, é usado sim a caneta. Olha, Sim, então realmente sim. eu vejo muito vídeo mesmo sobre isso. Eu fiquei fértil, tomei manjar. Que interessante, né, gente? Olha, durante todo o programa, você pode mandar perguntinhas para a doutora, que ela vai realmente dar para você suas respostas, tá? Caso você queira entrar em contato diretamente com ela, tem um Instagram com todos os contatos, tá certo? Eu vou espelhar aí para vocês na tela, para você seguir DRA, né, de doutora, _ Fernanda Fernandes, para você seguir e tirar por lá também as suas dúvidas, tá certo? E não deixa de participar aqui com a gente, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais sobre esse assunto e tem fofoca também. A gente já volta rapidinho. Inclusive, falando dessa questão do ciclo regular, Sim. quando que é considerado normal? Porque tem gente que atrasa muito a menstruação, né? A minha nunca atrasou, gente. Ela adianta. Ela vem uns 4 dias antes, uns 3 dias antes, uns 2 dias antes. E é um ciclo regular antes, assim, a minha. E ele vem no dia certinho, só que sempre antecipada. Quando que é normal? O atraso é considerado normal e quando que já pode ser um sinal de alerta, assim? Não tô nem dizendo de gravidez, não, mas um sinal de algum problema, né, de saúde. Tá. Um ciclo é normal, um ciclo regular a cada 28 ou 30 dias e pode adiantar uns 2 ou 3 dias O meu ou é 24 atrasar. e 25, todo mês. Aí, assim, um atraso, por exemplo, um mês você está mais estressada, aconteceu alguma coisa, uma viagem, uma prova, algum desafio que cause um estresse para a mulher. Pode atrasar a menstruação, mas é algo esporádico. Quando você começa a ter ciclos a cada 2, 3 meses, ou menstruações a cada 15 dias, 20 dias, não sabe muito bem quando vai vir essa menstruação. Né? E aí a importância do aplicativo que vocês comentaram, né? É muito importante. Eu sempre oriento os aplicativos. Então, aí tem que se preocupar. Posso dar a minha opinião a respeito da enquete? 60%, 60% regular. Mas em uso de algum medicamento hormonal ou uma menstruação natural que seja regular. Então a gente precisa diferenciar, porque o normal é essa medicação ser natural, frequente e regular, sem uso de medicamento nenhum. Ah, perfeito. Tá certo, o meu olha. É natural mesmo. É natural, né, amiga? Olha, tem muita participação e perguntinha. Pode continuar mandando, que o nosso objetivo é atender você aí de casa, tá bom? Não comentou o nome, tem uma fotinho com toda a família com bolo de aniversário. Um beijo, viu, minha querida? Ela disse que não é regular. Ela nunca foi regular antes de ter os filhos. Agora que tenho, piorou. Sei lá, o importante era vir. Adorei. Quando desce, a pessoa já fica tranquila. O importante é vir, gente. Não sei que dia que você chega. Isso acontece depois de gestação? Pode mudar o ciclo? Pode, porque é muito comum. Depois da gestação, regularizar o ciclo. E, às vezes, a cólica também melhora após a primeira menstruação. Mas o importante é nós, mulheres, termos consciência que não é normal a menstruação não vir regularmente. Não é esse negócio. Porque veio e acabou. Não. Tô feliz que veio, ponto, acabou. Não, é bom, né? Porque não é um diagnóstico, uma suspeita de gravidez, se a pessoa não quer. Então, é necessário vir normalmente, regularmente. A duração desse ciclo tem que ser em torno de 5 dias, um fluxo normal. Lembre-se que a menstruação, ela deve ser confortável para a pessoa. Existem alguns mitos que é dado de geração para geração, de mãe para filho, de avó para neta, que não, é normal. Calma. Se tem alguma dúvida, procura o especialista, o seu médico, para dar uma orientação Não é para melhor. ser uma coisa de outro mundo também, né? Não, Enfim. não Que aí pode. já indica algum problema de saúde, Exato. né, gente? Sim. Olha, tem outra participação sem o nome, tudo bem, se quiser mandar seu nome, pode mandar, tá bom? Ela tá comentando aqui, vou dar uma resumida, que ela tem 43 anos e entrou na menopausa precoce. Tá. Aí ela comenta que é difícil para ela porque ela depende do SUS, que ela não tem o que ela precisa muitas vezes de assessoria ali, e por causa disso ela perdeu emprego, namorado e até mesmo convívio social. Muito difícil passar por isso, você tem que ter uma condição financeira para acompanhar com mais atenção. É de extrema importância na menopausa, né, doutora? Ter esse acompanhamento mesmo, né? Inclusive, nós temos algumas mulheres
que estão representando o climatério até a nível de Senado, para essa mudança de cenário. Então, uma menopausa precoce, uma falência desse ovário em produzir uma quantidade hormonal normal que vai manter o equilíbrio dessa mulher. Então, alguns neurotransmissores, ou seja, alguns hormônios que atuam na sinapse, ou seja, a nível de sistema nervoso central, vão estar alterados. Então, você pode ter a onda de calor, você pode ter os esquecimentos, o déficit cognitivo atrapalha demais, como a pessoa está colocando aí, que prejudica no trabalho, né? E então, como que você vai executar as suas tarefas do dia a dia sem estar hormonalmente equilibrada? É essa a palavra. E já teve no passado alguns problemas para fazer reposição hormonal. Nós especialistas, estamos totalmente capacitados para indicar a melhor reposição hormonal. Nem sempre, não é uma medicação que às vezes o custo não é para todo mundo, mas existem medicações próprias de baixo alto custo que podem ser sim utilizadas mesmo a nível de unidades básicas de saúde para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Porque nós queremos, a menopausa não é um fim. É um início de uma fase. E tem que se adaptar, né? Uma adaptação também, né? Uma adaptação de uma nova fase, exatamente. Né? A gente está recebendo bastante participação, continuem mandando, tá bom? Para tirar a dúvida de vocês, que a gente quer sanar a maior parte das dúvidas, mas caso não dê tempo também, a gente já indica o Instagram da doutora Fernanda para vocês já seguirem. Se quiser entrar em contato, que é o DRA_ Fernanda Fernandes. Ótimo nome artístico, né? Fernanda Fernandes. Gostei. Mas nasci com esse nome. E daí vocês seguem lá, entrem em contato, tem muito conteúdo sobre isso também, a saúde da mulher que envolve aí tudo, endometriose, sexualidade, ela tem aqui a ginecologia moderna e regenerativa, então acho que pode atender muita gente que está assistindo a gente, aproveita para seguir, tá bom? A gente já volta com a sua participação, segura aí que as perguntinhas já estão chegando aqui pra gente, tá bom? Ó, não tem um nome, mas tudo bem, a gente recebe a participação aqui. Você recomenda selene no tratamento de ovário policístico? A minha ginecologista me passou 6 meses de tratamento e eu fiz por 6 meses, mas ainda sinto dores no ovário esquerdo. Selene é uma medicação? Selene é um contraceptivo hormonal e é muito usado na síndrome do ovário micropolicístico. Existem vários contraceptivos que podem ser usados na síndrome do ovário micropolicístico. Isso quem decide é o especialista que vai dar. A questão é que a dor nos ovários não tem nada a ver com o tratamento do uso do contraceptivo. A minha recomendação é retornar com a especialista, com a ginecologista que a cuida, para reavaliar, porque essa dor deve estar tendo uma outra causa que deve ser investigada. E é estranha essa coisa do dor no ovário, será que é tipo uma cólica? Ela perguntou isso porque tem algumas pessoas que têm dor à ovulação. Mas se você está tomando um anticoncepcional, teoricamente você não está ovulando, então fica delicado a gente falar alguma coisa sem saber profundamente. Eu tenho, às vezes, uma coliquinha quando eu tô nos dias de ovulação. É muito comum, é muito comum, é muito comum. Ou seja, já não basta ter a hora que antes de menstruar, você também tem depois de 15 dias quando vai ovular. Ou seja, a gente não tem paz mesmo. Gente. Puxado, né, amiga? Olha, a gente comentou sobre os homens entenderem sobre esse assunto. O Renato mandou pra gente um meme muito bacana que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Homem que não aguenta mulher de TPM não tá pronto pra vida. É apenas um menino, viu, Renato? Amei, gostei, meu amigo. Obrigado pela participação. Vamos para a próxima perguntinha. Vamos lá. Priscila N, de São José dos Campos. Qual a importância da alimentação específica para cada fase do ciclo? Faz diferença para o bem-estar da mulher? Parabéns pelo tema. Hashtag falando nisso está concorrendo aos nossos ingressos. Realmente, eu falei no início do programa que as mulheres a cada semana estão numa fase luta, fase isso, fase aquilo. A alimentação tem que mudar em relação a isso? Geralmente, a alimentação rica em açúcares, e pobre em nutrientes como ômega 3, como cálcio, zinco. Então, ou seja, uma dieta balanceada durante toda a fase do ciclo é importante. Por quê? Os carboidratos, eles viram gordura, eles viram
Açúcar, eles viram gordura depois. Sim. E lembra que eu falei no início do programa que vai alterar o controle hormonal? Então, realmente, pode haver, na fase antes da menstruação, o que a gente chama a famosa TPM, ou tensão pré-menstrual, pode haver aumento da irritabilidade por diminuição de dopamina nos neurotransmissores, pode haver compulsão alimentar por doce. Então, o interessante é durante toda a nossa vida, claro que a gente vai comer uma pizza, a gente vai comer um chocolate de vez em quando, mas hoje a vida é muito corrida e a gente vai muito para o fast food, por comidas mais rápidas. Então, às vezes, se você não tem condição de comprar fora ou fazer uma dieta, preparar a sua própria comida e levar para o trabalho, né? Manter uma boa alimentação em todas as fases, verduras. Claro que pode comer o carboidrato, mas carboidratos que durem mais tempo, como a batata doce, a mandioca. A famosa comida de verdade, né, gente? Que a gente tanto lê hoje em dia no Instagram, que tá todo mundo indicando. A Marisa faz uma pergunta muito interessante. Obrigado pela participação, minha amiga. Boa tarde para você. Geriatra falou para minha mãe que ela não precisava mais fazer os exames preventivos. Isso é real? Tem uma idade que a mulher está liberada, doutora? Nossa, muito obrigada pela pergunta, viu, Marisa? É um prazer. Sim, olha, os exames preventivos... Eu vou falar uma coisa, Marisa. Exame preventivo é isso que nós estamos falando aqui. É comer bem, se alimentar bem, ter uma boa... tá? Isso é prevenção. Já previne tudo. Então, os estudos mostram epidemiologicamente quais as fases da vida da mulher que a gente tem mais risco de ter câncer de colo de útero. Ela deve estar falando disso. E o de mama. Então, o câncer de colo de útero, nas mulheres em que a gente faz uma boa história clínica, que não tem risco, ela tem que fazer o preventivo até os 65 anos de idade. Então, no caso da sua mãe, que já está em acompanhamento geriátrico, a doutora falou isso. Ok. Mas isso não é para todos. A gente olha individualmente, particularmente cada um. Mas para a maioria das mulheres, a nível de prevenção populacional. Perfeito. O de mama, a mesma coisa. Você tem um tempo para que você não vai fazer com 25 anos de idade uma mamografia, isso gera risco. Então, todos têm uma fase, um período que estão mais indicados esses exames ou não, que nós médicos vamos analisar singularmente cada caso. Perfeito. Então, se vocês quiserem saber mais, mandem suas dúvidas, não só aqui pra gente, mas também pode mandar pro perfil da doutora Fernanda, que eu vou colocar na tela para vocês. É DRA de doutora, _ Fernanda Fernandes. Aproveita já para seguir, para mandar uma mensagem, para ver onde ela atende, marcar uma consulta, tirar uma dúvida, ela tá à disposição de vocês também, além daqui no programa, na rede social, tá bom? Fica a dica para vocês. Volta pro nosso assunto do dia, estamos falando sobre a saúde feminina e recebemos muitas participações de vocês. Vamos mostrar uma? A Simone Andreato, de Jacareí, falou, boa tarde, ela não tem o ciclo regular, depois que fez tratamento de quimioterapia, porque ela teve câncer de mama em 2021, não teve mais menstruação, mas sempre teve as menstruações sempre certinhas. Ela não entrou na menopausa ainda, está bem, fazendo acompanhamento, tudo direitinho. Obrigada pelo seu testemunho aqui, viu, Simone? Espero que já esteja curada, que esteja bem. A gente agradece a sua participação. De sempre, né? Uma querida que está sempre com a gente. Próxima participação da Irani, diz que sim, é tudo reguladinho. Ela falou, esse meme do gatinho me representa muito. Vou mostrar depois novamente. Nunca tive cólicas, mas durante o ciclo menstrual sempre tive muitas enxaquecas. Achei que iniciando a menopausa essas enxaquecas iriam melhorar, mas não melhoraram. Algum tratamento específico para enxaquecas nesse período, seja menstrual ou menopausa, doutora? Sim. Engraçado, cada uma tem um sintoma, né? Tem Engraçado, gente que tem dor de né? cabeça, tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que tem cólica. Mas, né? Ana, né? você pode ter até 70 sintomas Mentira. na menopausa. É muito complexo. A mulher pode... E assim, no E caso... nenhum deles é coisa boa, né? Não. E no caso da Irani, ela Nenhum já... deles vai ficar feliz, né, gente? Ai, que ódio, gente. No caso da Irani, ela já tinha enxaqueca. Então, vai piorar mesmo, porque um dos sintomas da menopausa é a dor de cabeça. Então, pode piorar. O que é aconselhável? Existem
essa dor de cabeça pode ter tido uma piora por causa da menopausa, mas ela pode ter outras causas e ela tem que afastar a causa vascular. Então, o segmento com o vascular, com o neurologista, para afastar quadros mais graves, é importante nesse segmento junto com o ginecologista. Perfeito. A professora Marcela mandou aqui pra gente que ela fez cirurgia bariátrica e os hormônios ficaram alterados. As vitaminas estavam todas corretas. Ela precisou trocar o método contraceptivo para anel vaginal, porém alterou minha libido. Isso é comum, doutora? Nossa, essa é Tem, o libido também é um tabu também, sobre cada fase a gente tem de um jeito, né, parece. Sim. Inclusive na menopausa, que muitas mulheres perdem o libido também, né? Sim, em torno de 50% das mulheres tem sintomas da alteração, uma disfunção sexual que a gente chama no período da menopausa. Mas no caso da cirurgia bariátrica, muito bem, existem, às vezes, essa alteração da libido já tem antes da cirurgia. Mas como também, no caso das canetinhas na cirurgia bariátrica, pode haver uma perda de peso muito grande, pode desregular os hormônios, algumas mulheres cursam com a perda de libido e também com irregularidade menstrual. Então, mais uma vez, reforçando que é importante o segmento com a equipe multidisciplinar, que nós vamos direcionando para os melhores profissionais para a melhora desse quadro. Temos um homem consciente participando do programa. Que legal, viu, Cláudio? Ter a sua participação e pergunta. Boa tarde. De que forma as diferentes fases do ciclo menstrual influenciam o humor, energia e comunicação, e como o parceiro pode ajustar sua postura para fortalecer a conexão do casal durante a TPM? Muito bem, Cláudio. Eu amei a palma pergunta. junto. Foi mesmo, a gente nem combinou, tá? Cláudio, Parabéns. exemplo, homens, aprendam com essa Com preocupação de querer entender a gente, querer melhorar a conexão e a comunicação. Que bonito Poxa isso. vida. É necessário, não é, Muito doutora, bom. ter esse pensamento? Então, essa postura do Cláudio é de respeito à Sim. companheira, Exato. né? Então, é claro que cada mulher é única e não existe um protocolo a ser seguido, tem que se adaptar no relacionamento. Mas como nós já falamos, o exercício físico libera um monte de hormônios que acalma, a serotonina que acalma a mulher, a ocitocina, namorar faz muito bem, que libera ocitocina. Então, também acalma o transtorno do humor da mulher, uma dieta equilibrada e, em casos de necessidade de medicação, o especialista vai dar um melhor medicamento até para não haver as flutuações hormonais, para que essa mulher melhore as alterações do humor nessa fase de tensão pré-menstrual. Geralmente, existem algumas mulheres que só ficam bem quando acaba a menstruação, já logo ovula e já não dá mais certo. Aí já não é nem uma tensão, a gente já está quase numa fase de disforia. Então, às vezes, precisa de tratamento com medicação. E vocês viram que a doutora falou dieta equilibrada, né? Porque o homem que quer, às vezes, ser compreensivo com a mulher já leva chocolate, já não sei o quê, né? Acontece Nossa, isso. o pior que é. É verdade. Porque se leva, é bom. Se não leva, a pessoa reclama. Também. Se leva, também tá prejudicando. A gente também não sabe o que a gente quer. A gente é Leva, assim mesmo. se reclamar, come você. A Luciana mandou pra gente falando que ela tem 49 anos, menstruação desregular, insônia, muita enxaqueca, barriga enorme e nem come. Dela falou que a médica disse que não é tempo de fazer reposição hormonal. Muitas mulheres têm dúvida em relação a isso, né? Quando que é indicado fazer uma reposição hormonal, doutora? Eu compreendi Boa tarde, Luciana. Eu compreendi a pergunta da Luciana, né? Quando há irregularidade menstrual, quando haja sintomas como enxaqueca, insônia... A idade também, né? A idade, nem sempre os hormônios, quando a gente faz a análise dos exames laboratoriais, estão alterados. Mas isso não significa que não esteja no período perimenopausa ou do climatério. Então, hoje em dia, as diretrizes nos apoiam no sentido de a gente não precisa esperar ver os sintomas para começar a reposição hormonal, porque a gente faz uma prevenção. Então, assim, não falaram do ator o Henry, que teve um infarto? Sim. Na mulher, na menopausa, é muito comum ter infarto. E já estudos comprovam que a reposição hormonal
faz uma prevenção desse risco cardiovascular. Outra coisa, atividade física junto com uma reposição hormonal, lá na frente, pensando em longevidade, nós vamos ter menos osteoporose, osteopenia. Transtorno do humor, existem alguma coisa falando sobre ter Alzheimer, ter Parkinson, mas a reposição hormonal, quando bem indicada, no momento correto, ela é assertiva. Perfeito. Olha só, eu sei que teve muita perguntinha, muita gente participou e não deu tempo de trazer nem um terço do que veio, menos do que isso. Então você pode mandar sua pergunta diretamente para a doutora no Instagram dela, tá bom? DRA_Fernanda Fernandes. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Por trazer informações. A doutora vai gravar quadro para sábado agora, já entrar no Manhã na Band, falando de saúde da mulher. Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Olha, a gente amou a participação de vocês. Vamos ver quem foi o sortudo dentre tantas participações que ganhou o par de ingressos pro cinema. Mariana Santos! Obrigada, viu, Mariana? Nossa equipe vai entrar em contato com você. Vai curtir um cineminha, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou e uma ótima semana. Amanhã a gente tá de volta. Fiquem com Deus, gente. Boa tarde, viu? Amanhã o programa vai ser muito legal sobre redes sociais. A gente conta com vocês.